Que Deus abençoe o seu dia e a sua semana. Sejam muito bem-vindos. Hoje a gente vai mergulhar num texto com quase 3.000 anos, o capítulo 21 de Provérbios, para ver se esses conselhos sobre poder, justiça, dinheiro, relacionamentos, se eles ainda conversam com o nosso mundo. Temos aqui o texto bíblico e várias notas de estudo, e a nossa missão é tentar extrair as ideias mais, afiadas e talvez até as mais surpreendentes que ele oferece. Exatamente. E o que eu acho incrível em Provérbios é que ele não foge das tensões da vida, sabe? Este capítulo, em particular, é quase um campo de batalha de ideias. De um lado, a soberania de Deus, do outro, a nossa responsabilidade. A riqueza que constrói e a que destrói. Não é um manualzinho de regras simples, né? É um convite para a gente refletir sobre o que realmente significa construir uma vida com propósito, com integridade. Ok, então vamos começar por essa ideia de tensão que você falou. O capítulo já abre com uma imagem muito forte no primeiro verso. O coração do rei é como um curso d'água nas mãos do Senhor. Ele o inclina para onde quer. E aí, lá no finalzinho, no verso 30, ele reforça. Não há sabedoria, nem entendimento, nem conselho que prevaleçam contra o Senhor. Parece que o autor faz questão de começar e terminar com a mesma ideia, né? Tipo, no fim, Deus está no controle. É a moldura de todo o quadro. E essa imagem do curso d'água é fascinante. Para canais de irrigação, e ele tinha o poder absoluto, assim, de abrir uma comporta aqui e fechar outra ali, para levar água exatamente para onde ele queria. A metáfora é essa. Deus age como esse agricultor, direcionando o coração, quer dizer, as intenções, os desejos, as decisões da figura mais poderosa que existia, o rei. É uma declaração de soberania muito radical. Nossa, isso já é uma ideia bem desafiadora. Mas o que me chama a atenção é como, logo depois de colocar esse controle absoluto de Deus, o texto vira a câmera para a gente. O verso 2 diz: todo o caminho do homem é reto aos seus próprios olhos, mas o Senhor sonda os corações. Quer dizer, enquanto Deus vê o todo, a gente mal consegue se enxergar direito. A gente é muito bom em se justificar, né? É a condição humana resumida numa frase. Nós somos os heróis das nossas próprias histórias, né? Nossas motivações para nós parecem sempre nobres, sempre corretas. Mas o provérbio lembra que existe uma avaliação externa e muito mais profunda. A palavra hebraica para reto aqui é yashar. E ser e achar não é só parecer correto por fora. É ter uma integridade que alinha o que está dentro com o que está fora. Eu gosto de pensar num carro com as rodas perfeitamente alinhadas. Ele não só parece que anda reto, ele de fato anda reto de forma estável. Deus não está olhando só a lataria, a nossa aparência, mas o alinhamento do chassi das nossas intenções mais profundas. Essa analogia do alinhamento é ótima. E esse desalinhamento fica muito claro no verso seguinte, o 3. Fazer justiça e juízo é mais aceitável ao Senhor do que sacrifício. Isso soa como um ataque direto a uma religião de aparências, uma fé que se preocupa mais com a lataria do que com o tal alinhamento. Precisamente. E esse tema não está isolado aqui. É um dos refrões mais poderosos dos profetas na Bíblia. A ideia é que os rituais religiosos, como os sacrifícios, sem uma vida ética que corresponda, são vazios. São como um carro com uma pintura impecável, mas com o motor fundido. Deus está interessado na essência da fé vivida, que se mostra em como a gente trata os outros. A justiça não é um item numa lista de tarefas, sabe? É o resultado natural de um coração alinhado com o divino. E o capítulo mostra o outro lado da moeda. O que acontece quando o coração está desalinhado. O verso 15 diz: praticar a justiça é alegria para o justo, mas espanto para os que praticam a iniquidade. Isso é fascinante. A mesma coisa, a justiça, provoca reações completamente opostas dependendo do caráter da pessoa. É pura psicologia. Para uma pessoa íntegra, ver a justiça acontecer é gratificante. É como ver o mundo entrar em ordem. É uma fonte de alegria. Por outro lado, para quem está acostumado a operar na desonestidade, na corrupção, a simples presença da justiça é aterrorizante. Claro. Ela é uma luz que expõe o que estava escondido, que ameaça o modo de vida da pessoa. A justiça se torna um fator de destruição, de espanto. Isso me faz pensar nas diferentes caras do orgulho que o capítulo aponta.
O verso 4 fala do olhar altivo e coração orgulhoso. E aí diz que até a lavoura dos ímpios é pecado. Mais pra frente, no 24, ele descreve uma figura. O soberbo e presumido, zombador é seu nome. Age com orgulho e arrogância. Qual é a conexão entre esses orgulhos todos? Eles são como sintomas diferentes da mesma doença, eu diria. O olhar altivo, do verso 4, é a arrogância clássica, o desprezo pelos outros. Agora, a parte sobre a lavoura dos ímpios ser pecado, isso é genial. Diz que a própria produtividade de uma pessoa corrupta está contaminada. Não é o ato de arar a terra que é mal, mas a motivação por trás, a ganância, a exploração. O caráter interno contamina o trabalho externo. E o tal do zombador, do verso 24, ele parece ser um tipo especial de arrogante, né? Sim, o zombador é aquele que o orgulho tornou incapaz de aprender. Ele não só discorda da sabedoria, ele zomba dela. Ele despreza a correção. É a pessoa que responde a um conselho com sarcasmo, que ridiculariza a virtude. Ele está tão fechado na própria soberba que se torna imune à sabedoria. É o ápice do desalinhamento que a gente falou no início. Sei. É um coração que não só anda torto, mas que zomba de quem tenta mostrar o caminho reto. E essa atitude, claro, afeta o jeito que a pessoa lida com o dinheiro. O verso 6 dá um aviso bem sério. Obter tesouros com língua mentirosa é vaidade e laço mortal para os que os buscam. Isso é, basicamente, a definição de uma bolha financeira ou de um esquema Ponzi, em linguagem de 3.000 anos. Pensa bem, a língua mentirosa são as promessas de retornos que não existem. O marketing enganoso, a vaidade que no hebraico é hevel, a mesma palavra de Eclesiastes, que significa sopro, vapor, é o valor que não tem lastro, que é fumaça. E o laço mortal. É o colapso inevitável que prende todo mundo que entrou naquilo. A sabedoria aqui é um princípio econômico atemporal. Valor real não se cria com engano. É uma busca por fumaça que acaba virando armadilha. E o capítulo não fala só sobre como ganhar dinheiro, mas também sobre a responsabilidade de quem tem. O verso 13, para mim, é um soco no estômago. Quem tapa o ouvido ao clamor do pobre, também clamará e não será ouvido. É o princípio da reciprocidade na sua forma mais crua. A compaixão não é opcional, sabe? Ela está costurada no tecido moral do texto. A imagem é muito poderosa. Ao tapar o ouvido, você cria um vácuo de empatia. E esse vácuo, segundo o provérbio, vai voltar para você. Quando for a sua vez de precisar de ajuda, o universo vai responder com o mesmo silêncio. Nossa! É um lembrete de que nossas ações, ou nossa falta de ação com os vulneráveis, sempre tem um eco. Falando em coisas que têm eco, o capítulo entra na vida doméstica com umas observações que são, assim, muito diretas e até engrafadas. Os versos 9 e 19 falam da mulher rixosa, a briguenta. O verso 9 diz que é melhor morar no canto do eirado do que com a mulher rixosa em casa ampla. O 19 vai além e diz que é melhor morar numa terra deserta. Isso parece um pouco extremo. É uma hipérbole genial. É o autor dizendo que a paz vale mais do que 1 metro quadrado mais caro da cidade. O foco, claro, não é uma crítica às mulheres em si, mas ao comportamento que busca conflito. A imagem universal. Verdade. Quem nunca preferiu dar uma volta a mais no quarteirão antes de chegar em casa só para evitar uma briga? O provérbio captura esse sentimento de que um ambiente tóxico suga a nossa energia, não importa o luxo. A paz de espírito é um bem muito mais valioso. É uma ótima perspectiva. E a sabedoria para o dia a dia continua. O verso 23 me atinge em cheio, especialmente hoje em dia. Quem guarda a sua boca e a sua língua, guarda a sua alma de angústias. Na era das redes sociais, onde todo mundo tem um megafone e uma opinião instantânea sobre tudo, esse conselho parece quase impossível de seguir. Como a gente aplica isso de guardar a alma hoje? Essa é a questão central. Guardar a boca hoje não é só sobre o que a gente fala, mas sobre o que a gente digita, comenta, compartilha. O provérbio ensina que essa autodisciplina verbal, e agora digital, é uma forma de autoproteção. Cada palavra imprudente é uma semente de angústia que a gente planta para nós mesmos.
Nunca tinha pensado por esse lado. Pode ser um conflito no trabalho, uma amizade que se desfaz ou a ansiedade que vem de uma briga online. Guardar a língua não é ser passivo, mas ser estratégico e sábio, e reconhecer que o silêncio, muitas vezes, é a resposta mais poderosa e a maior proteção para a nossa paz interior. Isso nos leva perfeitamente para o final do capítulo, que amarra tudo de um jeito brilhante. Depois de falar de tudo isso, justiça, orgulho, riqueza, paz, palavras, o autor conclui com o verso 31. Prepara-se o cavalo para o dia da batalha, mas do Senhor vem a vitória. Isso parece a síntese de tudo que a gente conversou. É o resumo perfeito daquela tensão entre responsabilidade humana e soberania divina que a gente viu lá no começo. A primeira parte da frase, prepara-se o cavalo, é um chamado à ação, à diligência. O soldado não pode sentar e esperar a vitória cair do céu. Ele tem o dever de preparar a arma, treinar, planejar. Fazer a sua parte. Exato. E isso vale para tudo. A gente tem que estudar para a prova, trabalhar no projeto, se preparar para a reunião. Essa é a nossa parte. Mas a segunda parte muda tudo. Mas do Senhor vem a vitória. Depois de todo o nosso esforço, o resultado final não está nas nossas mãos. Exatamente. É um chamado radical à humildade e à confiança. Você faz tudo o que está ao seu alcance com a máxima competência. E então, você entrega o resultado. Isso nos liberta de duas armadilhas, né? A arrogância de achar que o sucesso depende só de nós e a ansiedade que paralisa por tentar controlar o incontrolável. É o equilíbrio perfeito entre esforço e entrega. Então, se a gente for olhar para o capítulo como um todo, o que fica? Fica esse chamado claro para alinhar nossas vidas, para buscar uma integridade onde nossas ações, especialmente com a justiça e com os pobres, reflitam nossas convicções, mas tudo isso debaixo dessa grande moldura de que, por mais que a gente se esforce, a confiança final tem que estar em algo maior. Pois é. E o fascinante é que esses provérbios não são só regras, são sementes para cultivar um tipo de caráter. Um caráter que entende a diferença entre religiosidade e justiça, que valoriza a paz acima do luxo, que trabalha com afinco, mas que no fim do dia reconhece com humildade que não é o dono do universo. É um convite a uma vida de esforço diligente e, ao mesmo tempo, de entrega serena. Isso nos deixa com uma reflexão final. O versículo 31 nos desafia a preparar o cavalo, mas a confiar em Deus pela vitória. Em que área da vida a gente talvez esteja focando tanto na nossa própria preparação, no nosso cavalo, que esquecemos de confiar no resultado final, e isso gera ansiedade, um falso senso de controle, ou pelo contrário, em que área a gente está esperando uma vitória sem fazer a nossa parte e sem nem sequer selar o cavalo para a batalha? Que Deus abençoe todos os ouvintes.